Olá, tudo bem? Sou André Eder, professor de Geografia. Hoje falaremos sobre caracterização dos biomas mundiais. Em termos biogeográficos, existem diferenças consideráveis entre os grandes agrupamentos de comunidades, principalmente na flora e fauna, em distintas partes do mundo. Cada uma destas partes recebe o nome de biomas, com suas características próprias, o que determina a dispersão das espécies do planeta Terra. Muitas vezes enxergamos bioma apenas como vegetação. Ela tem um papel importante, mas não exclusivo. A palavra bioma é de origem grega, bio, que significa vida, e oma, grupo ou massa. Sendo assim, um bioma nada mais é que um conjunto de ecossistemas em um determinado espaço. E este espaço normalmente vai compartilhar características físicas, biológicas e climáticas, além de uma fauna e flora específica. O que nos faz confundir bioma com vegetação é o fato de que muitas vezes a vegetação típica ou característica do lugar delimita o espaço de um bioma. Devemos considerar que, independente da classificação adotada, é necessário compreender as características de cada um deles, pois interferem no desenvolvimento das comunidades que aí habitam. Devemos também justificar a razão de outras espécies não conseguirem fixar neles. Esta é uma questão de seleção natural diferencial sobre os organismos, do ponto de vista evolutivo. Os biomas do mundo são tundra, taiga, floresta temperada, floresta equatorial, floresta tropical, savanas, campos ou pradarias e desertos. São conjuntos de vida vegetal e animal presentes em ambientes que possuem condições naturais parecidas e que historicamente foram influenciadas pelo mesmo processo de formação. A tundra, localizada no extremo norte e sul da Terra, sendo encontrada no norte do Canadá, da Europa e da Ásia, e nas partes descongeladas da Antártica e no Ártico. Por estar localizada nas zonas polares, apresenta as temperaturas mais baixas do planeta, pouca pluviosidade e dias e noites com longa duração. Dependendo da estação, por exemplo, no inverno, as noites são mais longas e no verão o dia possui maior duração. Apresenta condições similares quando encontrada em altitudes elevadas. Recebe também o nome de tundra alpina. A vegetação é escassa. Os musgos e líquens brotam no verão e praticamente desaparecem no inverno. Entre outras, encontra-se também ciperáceas e árvores anãs. A fauna é composta por animais adaptados ao frio, como os polares no Ártico, pinguins na Antártica ou animais que migram para essa região atraídos por sua escassa vegetação no verão. O ambiente tem presença do permafrost. A água líquida está presente em períodos muito curtos ao longo do ano. Os insetos apresentam atividades sazonais bem definidas. Sazonal é algo que acontece em períodos específicos. E a fauna nativa é enriquecida por aves e mamíferos durante o verão, por conta de espécies migratórias de latitudes mais quentes, uma vez que os animais desta área são escassos, em virtude de a oferta de alimentos ser pequena. Nas áreas mais frias, gramíneas e ciperáceas desaparecem, deixando a permafrost sem planta com raiz presente. A vegetação é substituída pelo chamado deserto polar. Só um esclarecimento em relação a permafrost. Chama-se permafrost todo o terreno que tenha permanecido congelado durante ou pelo menos 2 anos e que está formado por terra, rochas e sedimentos, unidas em um todo pelo gelo, o qual age como um cimento, né? O gelo ali vai solidificando toda aquela camada, toda aquela região, né, que ele vai cobrindo e torna realmente ali sólido como um cimento. A taiga possui vegetação constituída principalmente por coníferas,
localiza-se em latitudes elevadas ao sul das áreas de tundra e ocorre na maior parte do território canadense, no norte da Europa e da Rússia, ou seja, ocupa ampla área ao longo da América do Norte e da Eurásia, também chamada de floresta boreal de coníferas ou simplesmente floresta de coníferas, sendo que no Canadá e na Rússia é mais conhecida como taiga. A vegetação é pouco diversificada, sendo composta principalmente por coníferas que possuem folhas em forma de agulha, aciculares, recobertas por uma cera que conserva a umidade e o calor. Chamamos geralmente de resina nesta cera, evitando assim o seu congelamento no inverno. A fauna é composta por diversas espécies de insetos, aves, renas, alces, veados, ursos, raposas, morcegos e muitos outros animais. A água, em seu estado líquido, não fica disponível por grande período no inverno. Assim, as plantas e animais têm seu período exato de dormência, a famosa hibernação que muitas vezes presenciamos nas fábulas, filmes e desenhos animados representados geralmente por ursos, né? Devido a isto, tem seu metabolismo bastante reduzido, como forma de manter apenas as funções vegetativas do organismo, que passa a nutrir-se de reservas que foram adquiridas no período quente. Quando o alimento é disponibilizado em maior quantidade, a flora é bastante limitada, com predominância de pinheiros, espécies de pinos, né? E algumas árvores decíduas, como álamos e bétulas. Um exemplo na questão da hibernação, né? A gente acompanha muito em filmes, igual eu falei, desenho animado também, que o urso ele tem aquele período que ele sai, que ele busca seus alimentos, então ele vai ingerir toda a vitamina, né, todo o componente ali necessário para ele hibernar por um longo período, que seria justamente esse período, né, do inverno. Vamos lá. Porém, ao norte do bioma, prevalecem as árvores de gênero Picea, conhecidas como spruce, que cobrem imensas áreas. A permafrost cria uma restrição ambiental, gerando épocas de seca, quando o sol não é muito presente. Ao nos referirmos à seca, muitas vezes imaginamos o deserto cheio de areias, ou aquele solo ressecado, né? Mas a seca que referimos é originada do gelo. São os desertos polares. Estas áreas são áreas onde a evapotranspiração supera 2 ou mais vezes a precipitação anual e uma baixa temperatura média durante o mês mais quente. Picea ou spruce é um gênero de coníferas. Possui 35 espécies que podem ser encontradas em climas temperados e boreais no hemisfério norte. São árvores grandes que vão dos 20 aos 30 metros de comprimento. O hábito gigante pode atingir 100 metros de altura. No Brasil, muitas vezes, o conhecemos simplesmente por pinheiro, pinos, encontrado geralmente em áreas de baixas temperaturas. O famoso pinheirinho da árvore de Natal. Este bioma eu vou deixar até um certo ponto de interrogação, né, no pensamento de vocês, até para vocês também aprofundarem, às vezes, uma pesquisa, né, para entender melhor. Porque é um bioma muito rico, se analisarmos. E suas formas, né, suas mudanças ao longo de regiões faz que ele seja visto como vários biomas, né, dependendo do continente, da região que ele estiver. Vocês vão entender logo adiante. A savana encontra-se em países da América do Sul, da África, da Ásia e da Oceania. Possui vegetação constituída por gramas, arbustos e árvores esparsas. O que são árvores esparsas? São árvores que se encontram uma longe da outra, né? Esparsa, né? Uma longe da outra. Quando você localiza uma árvore aqui e outra, né, em uma certa distância, localiza-se entre as áreas de florestas tropicais e regiões de climas áridos ou semiáridos. Nas zonas tropicais, havendo predominância de uma estação úmida, o verão, e outra seca, o inverno. Em razão
da alternância entre as estações secas e úmidas, a vegetação é constituída principalmente por arbustos e árvores de médio e pequeno porte, com raízes profundas, folhas grossas e troncos retorcidos. Esse tipo de vegetação é comumente adaptado ao período de estiagem e ao fogo. Nessas regiões existem, além do incêndio criminoso, existem também esses causados por raios, e outros meios naturais. A fauna das savanas é muito diversificada, com a presença de diversas espécies de grandes mamíferos, herbívoros, insetos e aves. No Brasil, as savanas correspondem ao cerrado e à caatinga. Aqui já começa aquele ponto de interrogação que eu comentei com vocês, no início deste bioma. Os campos, ou pradarias, possuem vegetação constituída principalmente por gramíneas e outras plantas, adaptadas ao clima subtropical. É muito comum em áreas de clima subtropical e de relevos em que predominam as planícies. São encontradas nos Estados Unidos, no sul do Brasil e em algumas regiões da Ásia. Ocupa-se as regiões subtropicais temperadas mais secas. Adquire muitas denominações de acordo com cada região onde aparece. Estepes na Ásia, pradarias na América do Norte, pampas na América do Sul, velde na África. Velde é um tipo de paisagem rural aberta, uma área plana, coberta de grama ou arbustos baixos, especialmente nos países da África do Sul. Agora vamos continuar falando do campo, Campo tropical ou savana. Aqui já começa esse pontinho de interrogação. Campo tropical ou savana é o nome dado à vegetação que varia desde um campo herbáceo até uma matriz campestre com árvores esparsas. Lembra lá da savana? Quase todos os campos estão submetidos à seca periódica, mas o papel do clima na determinação da vegetação fica em segundo plano. Isto porque plantas desta região têm a capacidade de recuperar-se rapidamente da desfoliação constante causada pelos animais que destas se alimentam. Em virtude da irregularidade das chuvas, esse bioma possui poucas ou nenhuma espécie herbácea e arbórea, sendo constituído principalmente por gramíneas e outras plantas que se adaptam a esse tipo de clima. A fauna dessa região também é diversificada. Nos campos norte-americanos, encontram-se espécies de antílopes, bisões, roedores, muitos insetos, gaviões, corujas e diversos animais. No Brasil, os pampas abrigam vários animais, como garças, marrecos, veados, lontras e capivaras. Nesse bioma encontram-se herbívoros de grande porte, que às vezes sofrem com a falta de alimento durante as secas, mas também são comuns carnívoros e invertebrados em grande quantidade, formando um bioma bastante diversificado. Ao meu ver, o que eu falei para vocês, ao meu ver, a savana, campo, pradarias, estepes, pampas são a mesma coisa. Savana possui vegetação constituída por gramas, arbustos e árvores esparsas. Os campos possuem vegetação constituída principalmente por gramíneas e outras plantas adaptadas ao clima subtropical, que podem ser também gramíneas e árvores esparsas. Porém, têm diferentes nomes dependendo da região e algumas alterações em sua fauna e flora. Digamos que suas semelhanças os aproximam e suas diferenças o distanciam. Em muitas áreas, os campos naturais têm sido substituídos por campos artificiais ou por plantações de arroz, de milho, de cevada, de trigo, de aveia e vários outros, como, por exemplo, o centeio. Assim, os animais também são diferentes, dependendo da região. Comparando o Brasil com a savana e os campos da África, pois em vez de elefantes, leões e zebras, gnus e outros, aqui encontramos bois, ovelhas e as cabras. De todos os biomas, este é o mais cobiçado e transformado pelos humanos.
O termo campo designa áreas de predomínio de espécies herbáceas e algumas arbustivas, que podem ou não apresentar árvores e arbustos esparsos. Esta é a teoria que nos mostra a semelhança entre campo e savana. Não dá uma curiosidade, não deixa uma certa dúvida na gente esse bioma? Agora vamos lá para o deserto. O deserto localiza-se em áreas de clima árido ou desértico, com pouca umidade e chuvas irregulares, solos arenosos e uma escassa vegetação, que está adaptada à baixa umidade, né? São regiões de pouca umidade, com escassez de água e onde a precipitação, no caso a chuva, em geral é baixa. Abrangem uma vasta variedade térmica e grandes amplitudes térmicas. Podem ocorrer desde desertos quentes, como o famoso, nós vamos falar desde do primeiro dia de aula, digamos assim, o Saara, até os muito frios, como o Gobi, entre a Mongólia e a China. Nos seus extremos, quente ou frio, são áridos demais para manter qualquer tipo de vegetação mais significativa. Naqueles que possuem vegetação, esta se apresenta rala e espaçada, gramíneas, cactos, pequenos arbustos. A relativa pobreza de fauna reflete a produtividade baixa de vegetação e a dificuldade alimentar. A fauna é composta de roedores, répteis, insetos e aracnídeos. Os seres vivos do deserto estão adaptados à falta de água. Grande parte dos animais apresenta hábitos noturnos, pois a temperatura amena contribui para a busca de comida. Durante o dia, por exemplo, as temperaturas são superiores a 35 graus Celsius, podendo chegar a mais de 50 graus Celsius. Imagina a gente numa temperatura dessa, né? Às vezes está um verãozão complicado aqui, um calorão, a gente já reclama, né? Tá uns 40 graus. Agora imagina você estar num ambiente lá, aquele ambiente arenoso, aquele ar, né? Que dificilmente, né, entra pelas narinas, né? Aquele ar empoeirado. E você lá com um clima lá de acima de 60 graus Celsius, imagina só. A depender dos fatores climáticos. À noite, essas temperaturas podem alcançar números negativos. Eu fico imaginando às vezes como fica o organismo do ser humano ali que habita no deserto, por exemplo. De dia lá calor, né? Perdão da palavra, aquele calor infernal, né? Que passa de 50 graus. E à noite aquele frio extremo que provavelmente também as temperaturas negativas são bem baixas, né? E aqui se encerra, né, nossa aula de hoje. A fauna de todos os biomas do mundo é extremamente diversa. Apesar da grande importância que os biomas possuem, são áreas muito devastadas. A devastação ocorre principalmente para o avanço de atividades produtivas. Atividades essas tanto industriais como agricultura, pecuária e aí por diante. Na próxima aula falaremos sobre bioma aquático e sobre biomas brasileiros. Forte abraço, espero que tenham gostado. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.